Pessoal, eu vou falar sobre HTTP2, que é a nova versão do protocolo da web, aí, né, como o Reinaldo falou, fundamental. HTTP dispensa apresentações, né, mas enfim. O meu foco aqui vai ser em desenvolvedores web. Eu não vou dar foco, talvez tenha outros enfoques para o cara de infra, por exemplo, ou o cara de back-end, enfim. Eu estou focando mais no cara, talvez com um papel mais de front-end e tal, mas todo mundo vai aprender um pouco de HTTP2, né? Antes aqui sou eu, esse é o Sérgio, eu trabalho lá na Kaelon, tenho cursos lá no Alura, livro na Casa do Código, meu blog e meu Twitter aí. Eu vou postar os slides no Twitter depois, então se você quiser, no final eu ponho de novo aí. Mas antes de a gente falar de HTTP2, eu queria fazer um review sobre HTTP, certo? Porque o HTTP2 é uma evolução, não é uma destruição do que tinha antes. Então vamos entender o que tinha antes para a gente entender o que tem de novo, né? Isso aqui é um HTTP... Ixi Maria, né? É complicado, né? Alguém já viu esse tipo de texto aí? Isso aqui eu fiz um telnet num URL qualquer, na porta 80 HTTP, e aí eu estou mostrando para vocês o princípio do que tem para o HTTP aí. Eu estou fazendo um request na homepage da Kaelon, por exemplo. Se você olhar para isso daí, algumas coisas em particular eu quero que você preste atenção. Primeiro, o HTTP é um protocolo, pelo menos era aí, todo baseado em texto, ok? O que significa? Eu mando o texto para o servidor devolve texto para mim. Aliás, esse mando e o devolve é o que a gente chama de request e response, né? Requisição e resposta. Então eu faço uma requisição de alguma coisa no servidor e eu recebo uma resposta desse mesmo servidor, certo? Um ponto interessante que você tem que pensar é que no HTTP1, né, o que a gente usa até ontem, né, ele tem esse negócio da espera. O que significa isso? Eu faço o request para o servidor, aí o servidor processa o meu request e me devolve. Nesse tempo, é rápido, mas nesse tempo eu espero a resposta voltar, ok? Isso é essencial, depois a gente vai ver. O que mais? Alguns detalhes agora do protocolo mesmo. Se você já investigou aí esse texto do HTTP, você já viu que o HTTP ele tem lá o URL que você está fazendo, você tem um método, né, o get, post, outros métodos também. Eu tenho na resposta, qual que é o status da resposta, né, o mais famoso de todos é o 404, né, todo mundo sabe o que é. Mas tem uns numerozinhos, né, 200 significa que veio a resposta, 500 deu erro no servidor e assim por diante. E aí vem os cabeçalhos ali e no final vem o meu HTML realmente, né, se você olhar ali na última linha, aí veria todo o HTML aqui para baixo que eu cortei, né? E um outro ponto essencial é você perceber que ele é baseado em cabeçalhos. Eu mando alguns cabeçalhos na requisição, recebo outros cabeçalhos na resposta. Por exemplo, eu posso mandar qual que é o meu navegador e aí depois ele me manda de volta qual que é o tipo de conteúdo e etc, né? Ok? Isso aqui é o que funciona no HTTP1 desde sempre, é assim que funciona, certo? Então, resumindo, é um protocolo de texto baseado em headers, onde você tem ali request, espera, response, certo? Isso é o HTTP. O HTTP2 continua funcionando exatamente deste jeito, com as novidades, que é o que a gente vai ver aqui, né? Algumas coisas desse protocolo aí dão um pouquinho de dor de cabeça. O HTTP1 tinha alguns pontos negativos, vamos dizer assim. Um deles é isso que eu estou tentando mostrar nesse desenho, que significa o quê? Que quando eu abro uma página, eu não abro só o HTML dela, eu abro também as imagens, os CSS, os JavaScripts, todos os componentes que fazem parte dela, certo? E cada uma dessas coisas é uma requisição diferente. No HTTP lá do começão, quando inventaram HTTP, bolinha, você tinha que abrir uma conexão nova com o servidor para cada coisa que você tinha que baixar. Então, você quer baixar uma imagem, abre uma conexão, aí você baixa a imagem. Quer baixar outra, abre outra conexão e assim por diante. Isso era ruim. Aqui eu estou tentando mostrar para você que além de fazer o request HTTP, que é o azulzinho, eu também tenho que fazer a conexão TCP. Aí TCP, IP, sabe aquelas coisas de rede e tal? Isso tudo demanda tempo, atrasa e deixa a minha página mais lenta porque eu tenho que abrir conexões novas o tempo inteiro. Então, ainda na época do HTTP 1.1, HTTP 1.1 é a versão que você usa nos últimos 20 anos, certo? 15, sei lá, mas enfim. E não é a versão nova que eu vou falar daqui a pouco. Mas no 1.1 ainda, surgiu um negócio chamado Keep Alive. O pessoal de rede aí talvez até conheça melhor isso, pode ver melhor essas coisas. Mas o que é o Keep Alive? Você abre uma conexão e aí você manda o primeiro request. Aí, a hora que ele devolve o response, você quer fazer mais um request. Ao invés de você abrir outra conexão, você pode ir fazendo mais requests. Tá vendo? O desenho mostra isso. A mesma conexão, várias requisições. Assim, eu só pago o preço de abrir o TCP uma vez só, ok?
Só que os mais espertos aí vão ver que esse desenho é um desenho meio serial. O que isso significa? Eu só posso fazer essa terceira requisição aqui a hora que a primeira terminar, a segunda terminar, aí a terceira eu faço. Quantas conexões será, ou melhor, quantas requisições será que a gente faz numa página hoje em dia? Quantas imagens você precisa, quantos CSS, quantos JavaScripts? Imagina você precisar ficar enfileirando essas coisas. Esse desenho é uma das maiores fontes de atraso, de latência, né, de demora nas páginas web hoje em dia. Essa característica, entre aspas, meio serial do HTTP, ok? Tanto é que existe uma gambiarra bem famosa, aliás. Se você abrir no seu navegador hoje, você vai ver que o navegador ele faz uma gambi que ele fala, poxa, se os requests vão ficar enfileirados esperando, então eu abro várias conexões, assim eu posso fazer vários requests simultaneamente. Agora, quantas conexões eu abro? Hoje uma página média tem 80, 100 requests que ele precisa fazer, de JavaScript, HTML, imagem e tal. Eu vou abrir 100 conexões, imagina cada cliente seu, cada aba aberta no navegador, abrir 100 conexões no servidor. O pessoal de infra aqui vai ficar louco, né? Se tem alguém de infra aqui vai falar, pelo amor de Deus, o servidor vai ser bombardeado, é quase um DDoS gratuito, certo? Então o navegador não faz isso, o navegador chegou numa média que ele fala assim, olha, entre 4 e 8 conexões, aí depende do navegador, sei lá, no Chrome é 6, por exemplo. Ainda dá para... Os servidores geralmente suportam, o navegador também suporta, não tem muito problema e tal. A questão é, você agora consegue paralelizar de 6 em 6, mas ainda é serial dentro de cada conexão. Imagina você pegar 80 caras, você vai dividir, sei lá, 10, 12 para cada uma, mas aqueles 10, 12 ainda são serial. Então isso daqui é um problema, certo? Aí você fala, como é que eu resolvo esse tipo de problema então? Aí começaram a surgir as otimizações, agora sim falando para os desenvolvedores front-end aqui, todo mundo aqui já deve fazer 90% do que eu vou mostrar nesse slide, mas você sabe, o que acontece quando você faz uma página web hoje, você quer que eu deixe ela rápida? Você precisa diminuir o número de requisições, certo? Você não vai fazer 1 milhão de requisições, porque senão vai ficar lento, ok? Você precisa também diminuir o tráfego, aqui eu quero dizer o volume de dados que é trafegado, certo? Você vai diminuir, quer trafegar menos coisas. E você quer também paralelizar o máximo possível, porque se você não paralelizar o máximo possível, ele vai ficar serial e vai demorar para carregar a página inteira, certo? Na prática, trocando em miúdos, você faz isso daqui, né? Todo mundo já faz, certo? Você não pega lá o seu CSS e junta tudo num arquivo só? Concatenar JavaScript, CSS? Pois é, por quê? Porque você quer diminuir request. Você não faz sprite na sua imagem? É porque você quer diminuir request. Você não faz inline de recurso? Sabe aquele JavaScript de uma linhazinha só? Aí você fala, poxa, eu não vou criar um arquivo separado para isso, né? Enfia lá no HTML mesmo, isso é chamado de inline, né? Porque assim economiza um request. Você está fazendo isso por quê? Porque request é caro no HTTP1, certo? Você quer diminuir tráfego. O que significa diminuir tráfego? Comprimir os dados. Então, por exemplo, você vai usar gzip no seu servidor. Você vai, por exemplo, minificar, né? Você não usa sempre o jQuery, a versão minificada, certo? Por quê? Porque você quer um arquivo menor. Você vai minificar os seus dados também, certo? Você vai usar, por exemplo, aquela técnica, não sei se todo mundo faz isso, quando você tem muito JavaScript, imagem e tal, você sobe isso num outro domínio que não tem cookies. E aí por que isso? Porque o cookie é aquele arquivinho de texto que é enviado o tempo inteiro, servidor, request, response, vai e volta, e você gasta bytes com isso. No fundo você está querendo economizar bytes, certo? O que mais? Você quer paralelizar request. Lembra que eu falei para você que o browser ele abre 6 a 8 conexões ali simultâneas para o seu servidor? E se você precisar de mais? Não dá, é um limite. O navegador abre, sei lá, 6 conexões. O que você faz então? Você usa vários hostnames. Essa aqui é a maior gambiarra que existe no mundo. Quem aí trabalha em site grande sabe, né? Todo mundo tem os CDN ou um monte de subdomínio, né? Você abre ali Kaelon com BR, aí você tem www.kaelon com BR, www3, www4, por quê? Porque é bonito? Não, porque o cara quer paralelizar. Cada subdomínio diferente ele ganha mais 6 requisições. E aí você está sacaneando o sistema, né? Para poder ter mais conexões simultâneas. Tudo isso são gambiarras que a gente faz para poder sobreviver naquele mundo lento do HTTP1 que eu mostrei para vocês. Mas não mais, certo? Agora bem-vindo ao fantástico mundo do HTTP2. Esse é o foco da palestra. O que nós vamos ter de novidade aí no HTTP2 para resolver esses problemas? E o Reinaldo não tinha previsto que eu ia gritar tanto aqui quando eles fizeram esse palco misturado. Mas ó, aí você tinha o HTTP2 e eu coloquei aqui entre parênteses um outro fulano aqui que é o SPDY, SPDY. Eu vou dar uma palavrinha de 10 segundos sobre esse cara, mas o foco é HTTP2.
Qual que é a ideia? A HTTP existe há 15 anos, 20, 30 anos, sei lá. É velho pra caramba, tem muito tempo que não tem atualização. Mais gente achou que isso era ruim. E, em especial, o pessoal do Google achou que isso era ruim e inventou um protocolo novo chamado SPDY, SPDY. Que tem nada a ver com a HTTP. Era ideias novas e era um protocolo do Google. O Chrome suportava e só, e acabou. Proprietário, né, entre aspas. Era um protocolo aberto, mas não era o padrão HTTP. Só que aí eles tiveram ideias tão bacanas que esse protocolo foi ganhando popularidade, ganhando adoção e resolveram puxar várias ideias do SPID para o HTTP2 e aí sim formular o protocolo oficial que é o HTTP2. Então eu vou falar meio com os dois meio misturados porque eles são têm quase as mesmas funcionalidades, as mesmas coisas. Mas em geral o que você vai usar é o HTTP2 porque é o protocolo oficial da web, é o que todo mundo suporta, vai suportar e assim por diante, ok? Então eu vou falar de HTTP2, mas para você entender o SPID é o pai do HTTP2, vamos dizer assim, certo? Aí você fala, tá bom, Sérgio, o que tem aí de novidade? Aí, tá vendo? Eu falei que vocês não tinham previsto que eu ia falar alto, né? Então eu tenho que falar mais baixo, pessoal. Então eu tenho aqui o HTTP2. E o HTTP2, ele... peraí, não, aqui ainda. Aqui ainda é o HTTP1, tá bom, pessoal? Então, olha só, aqui eu estou mostrando para você o request, o response e o que vem ali na resposta, ok? No HTTP1, a gente já otimizava algumas dessas coisas, por exemplo, usando compressão de dados. Compressão de dados, eu estou falando de gzip. Você vinha aqui na resposta, sabe aquele HTML gigante e tal? Aquele HTML tinha 50 KB. Só de você habilitar o gzip no servidor, aquilo cai para 10, sei lá. Já é uma boa coisa, certo? Só que tinha uma característica curiosa. O gzip ele funciona só aqui na resposta. Repara que os cabeçalhos continuam em texto plano ali, continuam ocupando espaço. E texto é ruim, não é muito otimizado. Então aí vem a primeira novidade do HTTP2. Inventaram um novo algoritmo de compressão, também binário, esse tipo de coisa. Não é o gzip, mas pode pensar como se fosse. E aí ele chama HPEC, mas ele foi específico para cabeçalhos. A ideia dele é conseguir comprimir os cabeçalhos de forma a deixá-lo binário e mais otimizado para transmissão na rede, certo? Além disso, além de você ter agora, então, no HTTP2, finalmente, compressão de cabeçalhos, você tem também a ideia de poder usar o seu TLS, aí eu estou falando HTTPS e tal, em tudo. Então você tem, na verdade isso no HTTP1 já tem, né? Mas enfim, você pode adicionalmente, além de transformar aquilo tudo em binário, colocar criptografia em cima disso. E você vai ver que é importante, no final eu vou comentar mais sobre isso, o HTTP2, apesar de ser um protocolo aberto que todo mundo pode usar, na prática, hoje em dia, ele só está sendo trafegado na web via HTTPS. Então esse é um pré-requisito importante. Se você quer usar HTTP2 no seu site, você vai precisar colocar um certificado SSL e usar HTTPS no seu site, ok? O que eu acho fantasticamente bom, porque segurança nunca é pouca, certo? Então você vai estar querendo deixar a web mais segura também. Não é uma limitação do protocolo, mas é uma limitação de como o HTTP2 funciona hoje no mundo, ok? Depois eu falo mais sobre isso. Então você tem aí um header binário usando compressão e também usando, você tendo aí, como é que fala? Segurança, né? TLS, criptografia e tal. Mas não só isso. Uma outra coisa, quem já parou para pensar sobre essas coisas de cabeçalho, não sei se... Às vezes você fala, estou lá sábado à noite, não tenho nada para pensar, vou pensar em cabeçalhos HTTP, por que não, né? E se você pensar em cabeçalhos HTTP, aqui eu estou mostrando duas requisições, ó. Imagina que eu quero baixar primeiro um HTML e depois uma imagem, certo? Se você olhar, ele vai mudar ali, olha, uma imagem não, desculpa, um CSS. No primeiro ele busca a barra e no segundo ele busca o style.css, certo? Repara que eu estou buscando coisas diferentes, requisitando coisas diferentes, mas boa parte dos meus cabeçalhos de request são iguais. Por exemplo, aquele famoso cabeçalho user agent que identifica o navegador, aquele cabeçalho não muda nunca, certo? Ou quase nunca, só quando tem update do browser. E eu preciso ficar mandando ele em todo santa requisição. Imagina quantos bytes eu não desperdiço com isso, ok? Então os caras no HTTP2 inventaram uma ideia estúpida, mas genial, né? Olha só, o cara falou o seguinte, o que muda de um request para o outro? Nesse cenário aqui, por exemplo. É só o nome do recurso? O resto é tudo igual? Ok, então manda só aquilo, pronto.
Olha que genial, diff de cabeçalho. Você manda o cabeçalho grandão no primeiro request e depois você só manda o que muda. Acabou, você economiza trilhares de bytes aí. Nem pensou nisso antes, né? Certo? Mas isso existe agora no HTTP2, de brinde no protocolo. Aí, Sérgio, eu quero baixar agora um JavaScript. Olha o que você manda, só o JavaScript. Ah, mas eu quero baixar um JPEG mudando um certo cabeçalho. Muda aquele cabeçalho, mas muda só aquele. O resto, ele herda de brinde, certo? Isso aqui é o que a gente chama de header tables, né? Cabeçalhos, as tabelas de cabeçalho. Existem tabelas padronizadas e eu só vou mandar aquilo que eu realmente preciso de diferente, ok? Menos bytes, eu posso usar isso tanto no request quanto no response. Só que aí tem um detalhezinho, os mais puristas da web talvez percebam o seguinte, que agora os meus requests não são mais independentes. Aquele negócio HTTP stateless tem um asterisco agora. O protocolo em si ele é stateful. Por quê? Porque eu tenho que manter o estado do request anterior para eu conseguir montar o cabeçalho do request seguinte, ok? Mas ele é stateful dentro de uma conexão. O que não é grave, o que é fácil. É muito fácil do servidor, do cliente, manter esse tipo de estado, ok? Ele só precisa guardar os cabeçalhos da requisição anterior, beleza? Aí se a gente voltar naquela lista, lembra aquela lista de otimizações que eu mostrei? Boa parte das otimizações que tinham aqui eram por limitações do protocolo. Como que a gente aprendeu agora? O que eu posso riscar daqui, ok? Então repara, a primeira coisa é o seguinte, antes eu tinha falado para você que para diminuir o tráfego você precisava de gzip. O gzip ainda é importante, mas no HTTP1 o gzip era opcional. Você tinha que ir lá no servidor e habilitar. No HTTP2 ele é obrigatório. Então eu vou riscar ele daqui, porque eu quero dizer o seguinte, você não precisa mais se preocupar com isso. Se você usou HTTP2, tudo é gzipado e mais ainda, o cabeçalho também é comprimido, lembra? Certo? Outra coisa que você não vai precisar se preocupar, aquela otimização bizarra ali de mandar domínio sem cookies. Por que era isso? Porque o cookie era trafegado o tempo inteiro nos cabeçalhos, lembra? Agora você tem diff de cabeçalho. Não tem mais problema com isso. Trafega o cookie uma vez só e já era, ok? Então não precisa mais dessa otimização, o que é um grande alívio, né? Mas, na verdade, uma das grandes vantagens do HTTP2, a gente vai ver agora, é melhorar esse desenho aqui. Lembra qual era a limitação desse desenho? Que eu faço uma requisição, espero a resposta, para aí eu fazer outra requisição, aí espero outra resposta. É tudo aquela espera, né? Certo? A hora que eu vou pegar o terceiro request aqui, eu esperei um monte para chegar aquele terceiro request. Porque ele é um protocolo serial. Ele não tem paralelização de request e response dentro da mesma conexão. Aliás, tentaram fazer isso. No HTTP1 existia um recurso chamado de pipelining. Qual que era o pipeline? Olha o que o desenho tenta mostrar. A ideia é que eu posso fazer vários requests e depois ele me devolver vários responses sem eu precisar ficar esperando, ok? Ainda tinha uma limitação que assim, a ordem tem que ser a mesma. Então se eu requisitei A primeiro, a resposta A tem que ser primeira. Então ainda é meio serialzinho, mas já ajudava, ok? O problema é que isso aí não funciona. Isso aí não existe, na verdade, na prática. Nenhum navegador implementou essa droga. Então existe, mas não existe, certo? Porque tinha um monte de problemas, o pessoal descobriu que era muito legal a ideia, mas na prática tinha mais dor de cabeça que você imaginar. Isso daí causava... isso aqui era o problema, o famoso problema do head of line blocking. O que significa isso? O que eu quero mostrar é que se eu tiver uma requisição azul, eu mando várias lá, azul e amarelo. Só que se azul demorar demais, ele ainda está travando a fila. Esse que é a cabeça da fila, né? Se o primeiro da fila for lento demais, ele trava todo o resto da fila. Porque ainda é enfileirado. Ele é um pseudo paralelo aqui, né? Certo? E agora você vai ver o fantástico mundo do HTTP2. E esse slide aqui, ó, que é uma zona. O que quer dizer esse slide que é uma zona? Justamente, ainda mais baixo. Espera aí, pessoal. Esse slide é uma zona mesmo. Por quê? Porque eu tenho agora request e response tudo misturado. Eu posso mandar um monte de request, tudo na ordem que eu quiser, e as respostas vão chegando no meio. Às vezes eu estou mandando um request e ainda a resposta está vindo. Ou eu mando 10 requests e aí ele começa a mandar o que estiver pronto primeiro. Se o HTML ficar pronto primeiro, ele já vai mandando. Se ficar pronto primeiro o CSS, ele manda. A ordem das coisas não importa. Isso é o que a gente chama de multiplexing. Okay? Multiplexing é verdadeiramente paralelização de request e response dentro da minha conexão. Vou requisitando e vou respondendo simultaneamente, fora de ordem, do jeito que for. O protocolo resolve para mim as coisas, certo? Com isso eu consigo fazer uma coisa bem interessante. Se eu consigo fazer vários requests simultâneos e eu não tenho mais head of line, blocking, né? Se eu tiver um cara que é muito lento, ele não bloqueia os outros, porque o protocolo é verdadeiramente paralelo, isso significa que com apenas uma conexão TCP,
eu consigo atacar minha página inteira. Não interessa se eu tenho 80, 100, 200 requests. Como ele vai baixar tudo em paralelo, agora eu consigo usar aquela minha conexão em todo o seu poder, todo o seu potencial, porque eu não tenho nada travando, ok? A gente usava várias conexões antes porque as conexões travavam, os requests travavam. Agora que não trava, você tem uma conexão só. De brinde, você deixa o cara de infra mais feliz, porque o servidor dele agora recebe 8 vezes menos conexões, só porque você habilitou HTTP2, certo? Porque ele não vai precisar, tem muito menos trabalho de redes, né, para poder lidar com isso. É muito bom para mobile, né, onde você tem uma rede com alta latência e cada conexão é muito cara, muito custosa, esse tipo de coisa, né? Bom para bateria. Você acha que a bateria do seu celular ela dura mais quando você abre uma conexão ou você abre 8, certo? Quando você abre uma, com certeza. E tudo isso daí é verdadeiramente assíncrono. Você fala, Sérgio, eu quero entender na prática se isso aí é bom mesmo ou não. Então eu fiz um teste bacana, que é o seguinte, eu peguei um teste exagerado, certo? Eu criei 200 arquivos JavaScript, 200 módulos JavaScript, relativamente grandes cada um deles, vai 13 KB cada um, né? Geralmente você não faz isso, né? Você não vai fazer 200 de 13 KB. É justo para poder ficar visual a coisa e você conseguir enxergar. E aí o que cada um desses arquivos JavaScript faz basicamente é pintar um quadradinho rosa de verde, ok? E aí eu peguei a minha página e abri os 200 arquivos JavaScript. Aqui eu tenho 200 tag scripts independentes, certo? E olha o que acontece, se você não viu ainda ele baixando de 6 em 6, você vai ver agora nesse slide como é que funciona ele baixando de 6 em 6. Ele tem 6 conexões, não adianta, o Chrome já até leu a tag script aqui de baixo, mas está enfileirado. Ele tem que baixar 200 nego em 6 conexões, é de 6 em 6. E assim vai, ok? Repara, o primeiro até baixa rapidinho, em 1 segundo o primeiro já chegou. Só que ele demora tipo uns 40 segundos para baixar o último, nem vou deixar você ver até o fim aí. O que a gente faz nesse cenário? No HTTP1, a boa prática é, pô Sérgio, né, você fez um negócio básico aí, né? Ninguém coloca 200 arquivos na página. O que você faz? Você gruda, não é? Concatenação de JavaScript, certo? Você vai pegar os 200 arquivos e concatenar. Então, eu fiz isso nesse próximo slide. É aqueles mesmos JavaScript num arquivo só. Olha o que acontece. Tá tocando já, peraí. Aí, de repente ele baixa tudo de uma... Faz sentido, certo? Se está tudo num arquivo só, ele não vai baixar serialzinho. Ele vai baixar tudo de uma vez. Repara que ficou bem mais rápido, né? Antes eu tinha falado para você que era 40 segundos, agora em 7 segundos eu baixo a página toda. Repara, uma coisa eu perdi, né? O primeiro script antes baixava em 1 segundo. Agora, como eu botei todo mundo no mesmo barco, o todo ficou mais rápido, só que eu atrasei o primeiro, certo? Todo mundo vai baixar em 7. Tudo bem, ficou melhor, 7 para 40 é uma bela diferença, mas não é o melhor dos cenários, né? Quando você concatena 200 arquivos, significa que se você mudar um deles, você invalida o cache, aí você tem que baixar tudo de novo. Tem uma série de dificuldades, uma série de coisas onde isso, na verdade, é uma gambiarra. O que acontece no mundo do HTTP2, aonde você coloca, de novo, aqueles 200 arquivos todos separados, ok? Todos separados, só que agora com HTTP2. Cuidado, não pisca, olha só. Estou colocando aqui, ele baixa ali, e isso é o HTTP2, é o mesmo exemplo. É o mesmo código, a mesma coisa, só mudei o protocolo, certo? O que aconteceu aqui? Repara, o tempo total final ficou até parecido. Se você for ver, ele demorou 7 segundos também, um pouquinho mais rápido, mas dá na mesma, certo? Ele ficou meio parecido. Por quê? No fundo ele teve que baixar 200 arquivos. Ok, isso é lento, não é que, né, o arquivo é grande, tem alguns megas isso daí. Mas repara, eu tenho agora tudo isso daqui de maneira paralela, você consegue ver as coisas chegando meio que paralelas. Você percebe que o primeiro script ele continua chegando rápido, porque ele não trava, ok? E percebe que se eu invalidar um aqui, eu preciso baixar só aquele. É muito bom para cache, esse tipo de coisa, certo? Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Daquela sua tabela de otimizações web, o que você pode riscar aí? Juntar CSS JavaScript, fazer sprites de imagens, todas aquelas coisas que dão uma dor de cabeça. Sabe aquele seu script do Gulp, do Grunt? Sabe aquelas sprites que sabe o Photoshop ficar desenhando? Não, pelo amor de Deus, né? Pois é, já era, acabou, pronto, você ganha de brinde no protocolo decente, ok? Já é um bom motivo para você usar o HTTP2 aí, né? Que mais que você pode riscar dessa lista aqui, ó? A gente tinha que paralelizar request. Por quê? Porque os requests eram seriais. Mostrei para você agora que é tudo paralelo e assíncrono no HTTP2. Então você não precisa mais se preocupar com aquela coisa de múltiplos hostnames. Já era, não precisa. Bota tudo no hostname principal. Inclusive é melhor no hostname principal porque ele consegue paralelizar verdadeiramente. Se você tiver vários hostnames, são conexões diferentes, cada uma com as suas otimizações. Não fica, às vezes, tão bom, né? Certo? E eu risquei aqui o CDN também, no sentido assim, se você usa CDN para paralelização,
para de usar. CDN é legal por questão de distribuição geográfica, esse tipo de coisa. Se você tem realmente um serviço global e você precisa distribuir para o mundo inteiro, use. Não é o meu caso, ok? Repara, aquela lista está ficando pequena, né? Um monte de coisa que a gente fazia não precisa fazer mais. Um aqui que eu quero focar com vocês agora, inline de recursos. O que significa inline de recursos? Às vezes quando você tinha um negócio muito pequenininho, um arquivo muito pequenininho, você falava, ao invés de fazer uma requisição nova, eu enfio ele no HTML e aí vai baixar mais rápido, certo? Já economiza um request, ok? Outro cenário, quando você tem um pedaço de arquivo muito importante, por exemplo, às vezes você tem um CSS da sua página, que é um CSS relativamente curto, só que você fala, eu não quero esperar fazer a requisição do CSS e tal. Então você enfia o CSS dentro do HTML para assim, a hora que o cara recebe o HTML, o CSS já veio. Aí a renderização é quase que instantânea. A gente usa inline de recursos por dois motivos, geralmente. Porque a gente quer diminuir a quantidade de requests. E aí a gente deixou riscado aqui, por quê? Porque não precisa mais se preocupar com isso. Diminuir request é preocupação do passado, o HTTP2 não precisa mais. Mas também porque a gente quer priorizar conteúdo. Aquele conteúdo que é muito importante, a gente deixa ele inlineado para ele já ir direto na primeira resposta, ok? E eu quero mostrar para você como é que é o jeito HTTP2 de lidar com isso. Ó, dá uma olhada. Nesse outro slide aqui, ó, eu estou mostrando justo essa ideia do inline. Ó. Eu estou mostrando o seguinte, que se você tem um CSSzinho ali, style, que é muito importante, ATF a gente chama aqui de above the fold, né? Essa é uma prática comum hoje em dia, né? Você pega o CSS daquele começo da página, né? O above the fold é o antes do scroll, né? O antes da dobra. E aí você pega aquele CSS, embute no HTML, assim ele já sai executando assim que baixa. O resto você deixa para baixar depois, né? Então aqui eu pegaria todo o CSS e embutiria na tag style. Pegaria um JavaScript que é muito importante e eu coloco na tag script. Isso é inline, né? O JavaScript secundário, aí eu coloco para ele baixar depois, assíncrono e assim por diante. A gente fazia esse tipo de coisa no HTTP1. No HTTP2 eu não preciso mais. Então eu peguei esse outro exemplo. Ó. No HTTP2 eu deixo tudo isso como arquivos externos. Então eu tenho o CSS externo, tenho o JavaScript externo, uma imagem, um outro JavaScript, assim por diante. E aí eu tenho então... Opa, já tinha o slide pintadinho. Então, ó, aqui tem os recursos que eu falei, certo? E aí o que ele vai fazendo? O meu navegador, na verdade, né, o cliente HTTP2, ele pode montar uma espécie de árvore de priorização de requests. Você fala, hã? Ele tem 5, 10, 80 requests para fazer. E agora, no HTTP2, ele pode comunicar para o servidor qual request é mais importante para ele. Ele pode falar, olha amigo, eu tenho que baixar essas 50 imagens aqui, mas para falar a verdade, se você puder, me manda o CSS primeiro, porque o CSS é mais importante que as imagens. Ou me manda o JavaScript primeiro. A ideia é que ele monta uma árvore de priorização. Então tudo a partir da raiz ali, que geralmente é o HTML, e aí ele vai percebendo, olha, o HTML tem um CSS, tem um JavaScript, um outro JavaScript, tem uma imagem também. Além disso, o JavaScript do jQuery, ele também tem um plugin do jQuery aqui embaixo, e assim por diante. E aí a ideia é que eu vou montando tipo uma árvorezinha mesmo. Vou falando o seguinte, olha, não adianta eu baixar o plugin JS se eu não tiver baixado o jQuery JS ainda. Porque aquilo é um plugin do jQuery. Eu consigo comunicar esse tipo de coisa hoje no protocolo, que a gente não fazia antes, certo? Não só isso, como também... Opa, aqui, ó, aqui eu estou colocando um outro exemplo. Imagina que o CSS é baixado e aí o CSS fala, opa, também tem uma imagem aqui no CSS. Então eu tenho mais uma dependência, né? Só que eu estou fazendo uma árvore de dependências. Além disso, eu posso falar qual braço daquela árvore é mais importante que a outra, dando um peso para ela. Dá uma olhada. Então eu consigo chegar e falar o seguinte, olha, o CSS para mim é muito importante. O CSS geralmente é o recurso mais importante da página, porque ele é blocante e fica no head da sua página, certo? JavaScript, se você faz tudo direito, já é tudo assíncrono, não bloqueia mais a renderização. CSS ainda não é assíncrono, ele bloqueia. Então você quer dar mais peso para o seu CSS. Imagem geralmente é a última coisa que você quer baixar, porque a imagem não bloqueia nada. Você dá menos peso, ok? E aí você vai comunicando para ele os pesos das requisições, você passa tudo isso no request. Na verdade, se você está usando um navegador, o navegador vai ser quem vai calcular isso e mandar isso para o servidor. A ideia é que se você for implementar o HTTP2 na mão, que não é o nosso cenário, você poderia fazer esse tipo de coisa manualmente também. Na prática, o navegador calcula essas dependências, comunica para o servidor e o servidor vai fazer de tudo para responder para mim, obedecendo aquelas ordens, ok? Claro, o servidor não é idiota, né? Ele fala o seguinte, poxa, o CSS está demorando demais. Aí eu vou ficar travando mandar as outras coisas só porque o CSS é mais importante? Não. Então a ideia é que ele vai tentando balancear essas coisas para mandar na melhor ordem possível, mas ainda
pode ser que seja um pouco diferente dessa daqui, né? Isso aqui é tipo uma dica para o servidor de qual que seria o cenário ideal, né? Certo? Na prática, o que acontece, ó? O cliente entra na página, requisita o HTML. Aí o servidor recebe a requisição do HTML, manda a resposta para o cliente, certo? Aí o cliente ele vai ler o HTML e descobrir um monte de coisas. Ele descobre o CSS, descobre o JavaScript, descobre a imagem, tudo isso. E ele começa a disparar, lembra que agora é tudo paralelo, certo? Então ele começa a disparar 1 milhão de requests, mesmo que as respostas ainda não estão chegando. Ele manda os requests e na hora que ele já manda com aquelas priorizações. E o servidor vai respondendo na ordem que for obedecendo aquelas priorizações, mas principalmente na ordem que der, né? Ok? Então repara, ó, por exemplo, eu requisitei o CSS primeiro, o servidor foi lá e me respondeu o CSS, beleza. Aí depois ele foi lá e resolveu me devolver o jQuery primeiro, porque ele percebeu que o jQuery ele era dependência de um outro JavaScript. Então ele falou, olha, vou devolver primeiro o jQuery, assim eu já posso devolver o plugin depois na sequência. Mas repara, ele nunca vai devolver para mim o plugin antes do jQuery, coisa que hoje no HTTP1 faz, ok? Hoje faz. Por quê? Porque o jQuery é muito maior, o plugin é pequenininho, é frequente o plugin chegar primeiro e o navegador ficar travado na execução, certo? E aí ele devolve isso numa outra ordem, enfim, a ordem que der para devolver, ok? Repara, por exemplo, aqui, ó, a minha foto, eu falei para ele aquela menos importante, apesar do request estar ali no meio, a resposta veio por último, ok? E tudo isso, lembra, naquele desenho misturado, né? Aqui eu coloquei serial só para ficar claro, mas é aquele desenho misturado onde tudo isso chega paralelamente, certo? Tranquilo? Se você olhar ainda, tem um problema nesse slide. Se você falar, puta, eu queria otimizar isso ao máximo, né? Tem um problema nesse slide que é o seguinte. Repara que eu requisito o HTML, aí o HTML vai chegar. Quando o HTML chega, aí que eu vou descobrir o CSS, o JavaScript e tal. Aí eu vou requisitar o CSS, o JavaScript, para aí o servidor mandar o CSS, o JavaScript. A ideia é que existe todo um tempo aqui, toda uma espera, onde eu não posso requisitar nenhum recurso adicional antes do HTML chegar e eu conseguir ler aquele HTML. Faz sentido? Ok? Não mais. Olha só no HTTP2 como é que a gente faz isso daí. Existe um negócio chamado Server Push, que é lindo, é genial. O cara que teve essa ideia merece um Nobel. Olha só. O cara foi lá e fez index.html. Aí no mundo ideal, no mundo normal, né, do HTTP, você requisitou um negócio, vem uma resposta, certo? No HTTP2, o servidor pode falar o seguinte, amigo, você requisitou o HTML, não é? Pois é, eu sei que logo em seguida você vai precisar do CSS, do JavaScript e da imagem. Então toma aí. Pela primeira vez na web, você tem respostas sem requests. Para pensar nisso. Ele me mandou a resposta do JavaScript, do CSS e tudo mais, e eu nem requisitei ainda. Nem requisitei, isso é chamado de server push. Hoje o servidor ele tem a inteligência, a capacidade de enfiar a goela abaixo do cliente coisas que ele acha que o cliente vai precisar logo em seguida. O que é genial, certo? Imagina um servidor inteligente que consegue parsear o HTML e identificar os requisitos, os recursos ali, o CSS, o JavaScript e já manda automaticamente para você, ok? A ideia é, a hora que o cliente perceber e ele for fazer o request, nem precisa fazer mais, porque já está no cache, certo? A ideia é essa, né? A hora que ele fala, eu preciso do JavaScript. A hora que ele olha e fala, opa, o JavaScript já veio, que beleza, né? Já começa a executar aquele negócio. Fica muito mais rápido. Faz sentido? Legal? Aí tem aquela pergunta sempre, né? O cara fala, Sérgio, mas ele vai ficar mandando um monte de coisa para o cliente? E se o cliente não quiser? Ou, e se ele quiser mandar o JavaScript e o cliente já tiver aquele JavaScript no cache, ele vai mandar mesmo assim? Pois é, o Server Push também é cancelável. A ideia é que como agora você tem uma conexão TCP persistente, que você fica comunicando ali direto com o cliente, servidor e tal, o servidor ele primeiro fala, viu, eu vou mandar o JavaScript. Se o cliente não falar nada, ele manda. Agora o cliente pode falar, não, peraí, não manda porque eu já tenho. Aí ele cancela e não gasta bytes. É o melhor cenário, certo? Se você for pensar bem, isso daqui mata totalmente aquela necessidade por inline de recursos. Certo? E pior, né? No inline de recursos você não tem esse tipo de coisa, né? Quando você coloca uma coisa inline no HTML, você enfia a goela abaixo. Não interessa que o cara já baixou aquilo. Você vai baixar de novo, porque está no meio do HTML. O cliente não tem essa possibilidade, certo? Agora no HTTP2 é tudo mais inteligente. Então o server push você consegue fazer aí requisições, né, priorizadas, né, cancelável e o cacheável, que é o bacana, né? Você consegue cachear aquelas coisas e não baixar novamente coisas que você já tem em cache, beleza? Com isso, voltando naquela nossa lista de otimizações, eu vou riscar aí também inline de recursos. Você não precisa mais fazer isso daí com o HTTP2, certo? Ah, certo, sobrou uma aí, minificação. Essa aí você continua fazendo, certo? Com minificação você vai diminuir o volume de dados, isso aí é bacana para fazer sempre em qualquer situação, certo? Legal? Aí você fala, Sérgio,
Então, na prática, se eu usar HTTP2, significa que eu tenho um ambiente de desenvolvimento muito mais simples. Eu não preciso ficar me preocupando com várias coisas que eu me preocupo hoje. Exato. Okay? Essa que é a ideia. Quando você trabalha com HTTP2, você tem um protocolo aí. Então, relembrando, né? Você tem um protocolo todo binário, ou seja, ele é mais rápido, mais otimizado, todo baseado em compressão, gzip, HPEC, aquilo que a gente viu, todo baseado em criptografia, como eu falei para você, ele exige o uso de HTTPS hoje em dia na prática nos navegadores, ok? Ele tem o multiplexing, que é a paralelização verdadeira lá, priorização de request, server push e tudo mais. Com isso você consegue mais performance. O Google testou isso na prática, eles colocaram lá na época do Speed, perceberam que dava não sei quantos % de melhoria na internet. É assim, é tipo, instalou o HTTP2, as coisas ficam mais rápidas, é basicamente isso, né? É muito melhor principalmente para redes com alta latência, redes ruins, tipo mobile, isso é essencial. É mais fácil desenvolver porque você não precisa mais ficar criando sprite, né? O que você vai pensar? Você não precisa criar sprite, cara. Isso é um momento na história da humanidade. Já era aquele momento que você precisa criar sprites, certo? Não precisa mais. E aí você tem ela mais compatível, né? Quer dizer que ele é compatível porque ele é todo baseado no HTTP ainda, ok? A ideia é que você não anula aquilo que você já sabia de HTTP. São novidades em cima do HTTP1. O que mais? Mais leve, mais seguro e assim por diante, certo? O recado final é, obviamente, use HTTP2 hoje. Você fala, Sérgio, mas como que eu vou usar HTTP? Isso aí não é novo e tal, como é que está o estado disso? Pois é, todos os browsers do mundo suportam. Agora você ficou surpreso, certo? Inclusive o da Microsoft, não o IE, o Edge, certo? O IE já era. Mas o Edge suporta, o Safari suporta agora a partir da versão 9, que saiu semana retrasada no iOS e vai sair até acho que o final do mês no desktop, certo? Mas Chrome e Firefox suportam um tempão também. O Speed já tem um pouco mais de idade, então ele também tem suporte, mas não usa hoje porque o pessoal já vai deprecar o Speed vai sair de linha. A ideia é usar HTTP2 mesmo. Servidor, a gente já tem suporte lá no Apache, já tem suporte. Acho que o Nginx anunciou recentemente lá no que eles estão começando, a implementação está saindo oficial. Enfim, você tem suporte nos servidores, etc. Qual que é o requisito principal que você vai precisar hoje? Colocar HTTPS no seu site se você ainda não tem, ok? HTTPS é tranquilo, hoje em dia você tem certificado de graça, se você quiser pagar um custa $5, então não é razão para, nossa, não é igual antigamente que você tinha que pagar $1000 por um certificado, hoje em dia é barato, qualquer um pode pôr. Então coloca HTTPS e instala isso. Sérgio, o que acontece se o fulano abrir do IE6, vai explodir o mundo? Não. Automaticamente todos os servidores fazem fallback para o HTTP1. A ideia é que se ele não tem HTTP2, tudo continua funcionando no HTTP1, pronto, acabou, certo? Então não tem nenhuma razão para você não usar hoje, amanhã, saindo daqui do evento, instalar isso no seu servidor, certo? Tem gente usando isso na prática, Google, Facebook, Twitter, Kaelon, você vê, tudo no mesmo nível de tamanho, né? Google, Facebook, Twitter, a Kaelon, o Alura, mais ou menos, as empresas grandes, importantes do mundo, já usam HTTP2 em produção, o Google há anos, ok? O Facebook, Twitter também, ou HTTP2 ou Speed, mas eles usam há anos sem problema nenhum. Aliás, se você usa os serviços do Google lá no seu Chrome, você já está usando Speed HTTP2 há uns bons meses sem nem saber. Mas o que acontece no browser antigo? Sem problema nenhum, certo? Então não tem razão para você não usar isso daí já, beleza? Era isso. Vou colocar os slides daqui a pouco no meu Twitter, mas acho que temos uns minutos para perguntas. Legal, parabéns, Sérgio. E, bom, a gente tem uns minutinhos para perguntas. Quem tiver uma pergunta, já pediria para vir aqui na frente, fazer uma filinha rápida. Bom, já temos 1, 2, 3 perguntas. Boa tarde, valeu. Olá. Bacana, obrigado pelo conhecimento. Cara, uma dúvida, acho que já vai sair um pouco de você, mas aproveitando que tem o pessoal da CGI, da NIC-BR, todo mundo está aqui. Se a gente vai precisar de certificado SSL para os nossos sites, para poder utilizar o HTTP2, obrigatoriamente a gente vai precisar de um IP fixo. E... Precisa? Quem manja de... Eu acho que não precisa mais. SSL... Tem aquele treco, como é que é o nome? Aquela extensão do HTTP, alguém manja aí? Não tem ninguém de infra aqui. Então, tem um negócio lá que não funciona no Windows XP, mas que não precisa de IP fixo, não é? Tem um treco, como é que é? Tem um bagulho aí que não precisa, mas enfim, se precisasse, ok. Certo. Aí tem o IPv6, aquela então, zona toda. Mas eu não sou o cara. Hoje, vai contratar um certificado SSL em qualquer empresa, eles requisitam IP fixo. Entendi. E a pergunta acho que cairia para eles, porque se for IP fixo, a gente nem tem mais IP, né?
Tá limitado, por isso que teve o IPv6. Aí eu queria saber se você por isso, você chegou a fazer alguma pesquisa, caiu nessa limitação Não, nada. de IP fixo. Acho que eu não sou o cara ideal para responder sobre isso. Mas tá ótimo. É só Mas pra a saber se gente você caiu nessa. É, porque a nossa linha com o limitação. problema do IPv6. Acho que a solução do IPv6 alinha com essas coisas, né? Com certeza. Fechou, Mas valeu. não. Mas eu acho que dá para usar SSL sem IP fixo hoje em dia. Eu só preciso lembrar o nome do treco lá que faz, mas enfim. Sérgio, valeu pela palestra, muito boa. O que é que muda do lado do desenvolvedor? Quer dizer, tem alguma coisa que eu tenho que mudar? Por exemplo, os meus frameworks têm que se adaptar, tipo, existe... vai ter uma especificação nova Servlet 2 para dar suporte, Entendi. Sim. né, algumas coisas. Então, a boa parte das coisas do protocolo você ganha de graça. Então o protocolo ele já é comprimido, ele já é binário, ele já é tudo isso de graça. Algumas coisas elas precisam ser implementadas, por exemplo o server push. O server push não é do nada. Do nada agora os meus CSS vão ser enviados automaticamente. Não. Então você precisa ter isso implementado no seu servidor. E no browser também, claro, né? Mas o seu servidor precisa ser mais inteligente. Então, por exemplo, você comentou de servlet, você programa com Java. O servlet novo já vai ter agora, não sei qual que é a versão, já perdi as versões, o Luiz deve saber. 4, é isso? Não, sei lá. Já vai ter, tem essas coisas sendo implementadas, como colocar server push ali na API do Java. E aí você vai ter server push na API do, sei lá, do PHP, do Python, enfim, do Ruby. Então essas coisas que demandam realmente uma programação, você tem que esperar o seu back-end suportar. Outras que são só habilitar o protocolo e pronto, já ganha de brinde, multiplexing e tal. Isso não muda a sua programação, não vai mudar em nada, impactar em nada a sua aplicação. O que talvez impacte é de maneira indireta. Por exemplo, você vai querer desabilitar a sua concatenação de CSS para poder usar esse tipo de coisa. Então, se você faz concatenação hoje, você vai ter o trabalho de desfazer isso, entende? Mas não muda, não quebra em nada, sabe? Continua post, get, continua... Tudo aquilo que você manja de HTTP continua valendo. E aí? Agora tem um intervalo, né? Então... Sobre o server push que você falou, existe alguma coisa de segurança implementada em cima disso? Porque a primeira coisa que eu consigo imaginar com o server push é tipo assim, alguém invade o servidor, sei lá, tinha alguma coisa de segurança aberta, houve brecha, alguém invadiu e programa lá para que mande arquivos indesejados para o cliente. E aí, tem alguma prevenção com relação a isso? Não, nenhuma, porque se você parar para pensar, se o cara invadiu o servidor, já era. Sim. Não é o problema no HTTP2, o problema é que invadiu o servidor. No HTTP1, se o cara invadiu o servidor, ele edita seu HTML e manda um negócio indesejado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o server push não coloca nenhum desafio a mais de segurança que você já não tem hoje na web. Porque se você parte da premissa, o servidor for invadido, aí já era HTTP1, HTTP2, entende? Não tem nada. Então não tem, é uma pergunta frequente essa porque dá um pouquinho de medo, né? Aquela coisa, pô, o negócio tá vindo sem eu pedir. Que aí o usuário não vê, Mas você tem que confiar no servidor, você tem que confiar no servidor. E o ponto é, se você não confia no servidor, independe de server push ou sem server push. O servidor está comprometido, HTTP1 vai ser ruim do mesmo jeito, entende? Então não tem nenhum desafio a mais, né? Legal, valeu. Tudo bem? E aí? Meu nome é Bruno, trabalho na Sankia. Legal. E eu tive uma dúvida. Quando você falou que no server push, ele vai enviar aqueles arquivos lá todos. E que se a gente lá no cliente já tem aquele arquivo, a gente vai poder cancelar. Perfeito. Esse cancelamento ele vai ser feito. O browser vai implementar isso? O browser. Vai implementar? Porque o browser é quem gerencia o cache hoje para você, certo? Entendi. Quando você baixa algum CSS, ele que coloca no cache, ele que serve do cache, tudo. Então, o gerenciamento do cache das requisições é o browser quem faz. Quando a gente está pensando só como desenvolvedor web, a gente não precisa se preocupar com isso. Mesma coisa aí no server push. O próprio browser vai identificar que já tem no cache, falar que não precisa, esse tipo de coisa. Para a gente continua transparente. A gente teria que se preocupar se a gente fosse escrever um cliente de HTTP2, né? Quase como escrever um browser, né? Mas não é o nosso trabalho, então não precisa se preocupar. Já vai ser implementado. Já vem implementado. Não tem que se preocupar. Obrigado. Maravilha. Beleza, eu vou estar por aqui agora no intervalo também, a gente bate uns papos. Antes só de encerrar, Sérgio, eu queria só dar um recado para vocês. A gente teve uma mudança de última hora na grade, porque o Alexandre Gargalas, que seria uma das apresentações da tarde, ele teve um problema sério de saúde, não vai poder vir. Então, como essa trilha está sendo transmitida, o Giancarlo Hermes vai fazer a apresentação dele, que seria aquela da Sala King Kong, Evolução e Futuro dos Paradigmas do JavaScript, vai ser nessa trilha. Então, quem quiser acompanhar a palestra dele vai ser nessa trilha, que também vai ser
transmitida, tá bom? E agora a gente tem meia hora de coffee. E, Sérgio, parabéns pela palestra.